Essa semana nós estivemos conversando com o Tenente Renan e ele nos explicou como a Polícia Militar trabalha na autuação, né? E esse processo segue após para o delegado de polícia, que ele é o responsável ali por, através da investigação, apurar a autoria e materialidade. Após isso, segue para o Ministério Público, na figura do promotor de justiça. E quem vai nos explicar um pouco todo o trâmite do Ministério Público, também sobre dolo, sobre o tipo de detenção, reclusão e as consequências que isso podem gerar para o infrator, é o excelentíssimo senhor promotor de justiça, Elcio Sartori, da comarca da Vara Criminal aqui da comarca de Guaratuba. Vocês vão acompanhar agora na reportagem que nós fizemos para vocês com muito carinho. É importante frisar que uma lei de 2017 já veio aumentar a pena para o crime de homicídio culposo quando cometido na condução de veículo automotor sob a influência de álcool ou outras drogas psicoativas. Então hoje o agente ele já responde, se ele vier a cometer, mesmo culposo, o delito, ele já responde por uma pena de reclusão de 5 a 8 anos, né, pelo crime culposo. Então o simples fato de ele ter ingerido bebida alcoólica e ter praticado esse crime dá uma pena de até 8 anos de reclusão, que em princípio é regime fechado. Então não precisa nem se sustentar o dolo, no caso, para que ele tenha essa pena. A detenção e a reclusão é sobre a espécie de cárcere que o cidadão ele vai ser colocado. Então a lei preveria que houvesse uma separação para os apenados de detenção e para os apenados com reclusão. Na prática, diante da multiplicação de crimes no Brasil, enfim, de outros fatores, nem sempre é feito, mas é uma ideia de que os apenados com reclusão tenham cometido os crimes mais graves, né? Ela é uma pena, em geral, destinada para crimes mais graves, e então deveriam ser separados daqueles que tivessem cometido algo que é penado com detenção somente. E é importante dizer ainda que se o condutor se afastar ou fugir do local, ele tem mais uma agravante ainda. Então é outro crime, inclusive, ou pode ser uma agravante, dependendo das condições. Então se orienta que quando o cidadão pratica um fato desse, ele fique no local e preste socorro, porque não fazer, além de cometer um outro crime, pode ser também uma agravante desse crime que ele já cometeu. Perfeito. O dolo direto, como se diz, seria o cidadão que quer matar alguém e por exemplo, ele quer adquirir coragem para matar alguém. Ele vai, para no bar, se embriaga, daí ele sai com o carro e atropela alguém que ele queria matar. Então esse é o dolo direto. Ele responde que ele queria o dolo direto, usou o veículo como instrumento do crime. Agora tem o outro caso, né, que ele pode não querer matar o A, o B ou o C diretamente. Seria aí ele assumir o risco, né? Então o cidadão vai tirar um racha numa via pública movimentada, embriagado, causa a morte de alguém, mesmo que ele nem conhecesse. Ele fala, mas como pode ser dolo? Eu nem conhecia aquela pessoa. Não, mas aí não importa, você está assumindo o risco de você obter aquele resultado, morte. Mas ainda que não seja doloso o crime, então a lei já aumentou muito. A gente tem que lembrar que até alguns anos atrás, na primeira redação lá do Código Penal, o crime era de 1 a 3 anos apenas, né, do crime culposo, quando vinha a óbito aí a vítima, quando o cidadão conduzia veículo embriagado. Agora a pena já é de 5 a 8 anos. Então a lei já demonstrou que é uma conduta muito grave, né? Inclusive o cidadão ele está em curso num crime que é possível já decretar a prisão preventiva, né? A gente sabe, quando a pena é acima de 4 anos, já é possível inclusive decretar a prisão preventiva, né? Então existem possibilidades de ele realmente cometer o crime e permanecer preso. No caso de vir a configurar pela conduta dele que ele agiu com o dolo eventual, ou seja, mesmo que ele não tenha
a vontade consciente de matar o A, o B ou o C, mas pela sua conduta ele demonstra que ele não se importa se ele matar alguém. É o caso clássico, por exemplo, do cidadão que embriagado vai disputar um racha, por exemplo. O cidadão embriagado anda em alta velocidade numa rua central da cidade. Então, pela sua conduta, ele demonstra que ele não se importa se ele vai atingir A, B, C ou D. Então, nesse sentido, ele pode sim vir a júri. No caso, a pena pode vir a ser até de 12 a 30 anos, no caso do júri. É preciso ter muita atenção, porque caso essa pessoa venha a parar no tribunal do júri, há uma diferença aí muito importante. É muito bom pensar bem antes de misturar a direção com álcool. Ou então, você pode parar lá no tribunal do júri.